Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Depois de uma etapa, né, de muitas atividades, etapa de prova, né, a gente concluiu, então, a primeira etapa. E estamos aí agora iniciando, né, essa segunda etapa de trabalhos para a gente poder finalizar o semestre, então, da melhor forma possível. Eu agradeço a presença de vocês aqui, né? Isso é muito importante para mim, né, enquanto professora, que preparei esse material, esse conhecimento para compartilhar com vocês, e também para vocês, né, que a presença aqui se torna muito importante para poder vocês fixarem melhor, né, esses conteúdos, as aulas que a gente tem. Pessoal, estou tendo um probleminha aqui com o meu áudio. De vez em quando uma pessoa entra aí e me fala se está ouvindo ou não. Tá ok? Meu áudio aqui está dando um probleminha. Vão me avisando aí, vão me sinalizando. Muito bem. O que eu pensei para hoje, para a gente trabalhar? A primeira parte dessa aula, então, vai ser a correção da prova, coisa que eu sempre faço, né? Em cada prova que a gente aplica, eu trago a prova para a gente dar uma analisada, uma corrigida. Vocês já viram a nota de vocês, né? Lá no sistema. E vamos ver, então, como é que foi a correção, ok? Uhum. Eu vou usar esse modelo aqui de prova, que ele está bem assim completo, então eu vou utilizar esse aqui para nós podermos fazer a comparação. Só um minutinho. Sei que vocês não estão vendo. Aqui. Conseguem visualizar a prova? Sim? Sim. Ok, pessoal? Sim. Beleza. Deixa eu admitir mais pessoas aqui. Amanda, Lola. Isso. Então, olha só, a gente tinha 3 questões básicas, né, do nosso conteúdo. Que a primeira questão foi a concepção do que é a infância, né? Então, vocês tinham aí os artigos, né, para se pautarem por ele, e também vocês poderiam fazer pesquisas, né, na internet, outros livros. Então, quando a gente pede para descrever as fases, né, aqui, olha, a questão, né, ela fala um pouquinho desse conceito que ele vai variando ao longo do tempo, né, que nem sempre a concepção da criança foi a mesma, né, como a gente percebe hoje, e pedir para vocês descreverem as fases históricas do conceito de infância até os dias atuais e também dar o seu posicionamento com relação ao conceito atual de criança cidadã. O que vocês entendem por isso? Se isso foi um ganho, se não? Qual o impacto disso na nossa sociedade, né? Essa criança ter ganhado visibilidade, ser considerada cidadã. Então, a questão ela tinha 2 partes, né? Se vocês perceberem aqui. Então, a primeira veio uma trajetória aqui, a resposta, né, da pessoa que respondeu essa prova. Eu considerei que ela está bem completa, né? Por isso valeu 10 pontos aqui na questão. Então, ela começa, então, falando, né, que até o século XII não havia concepção de infância e vem por uma trajetória, né? Faz até uma alusão aqui, olha, ao termo lá, o que era infância em Roma. Depois vem, né, passando aqui pelos séculos, onde a Igreja Católica, né, começa, então, a valorizar, né, as crianças, comparando ao culto do menino Jesus. Depois, no século XVIII, né, com o surgimento desse sentimento da infância, a concepção se efetivou. Então, passa lá pelo século XVIII e depois chegamos aqui, né, ao século XX, século XXI, onde a criança é cidadã. Então, olha só, para vocês perceberem, fez uma trajetória desse conceito ao longo do tempo e depois colocou também um comentário, né, que esse termo de infância ele vem mudando, né, com o tempo, com as transformações sociais e culturais, né? Deu um contraponto aqui, algumas famílias na atualidade pode fazer que a questão da infância, né, seja um pesadelo, outros não, né? Então,
essa valorização da infância. E ele fez um comentário, né? Olha aqui, ó, por mais que a criança hoje suposta atenção veja a necessidade de evoluir, ter mais atenção para valorizar essa etapa. Então, ele se posiciona, né, frente àquilo que foi pedido, que é dar uma opinião sobre esse conceito de criança cidadã. Quem fez uma questão parecida com essa, onde colocou toda a trajetória, né, histórica do termo da infância e se posicionou com relação ao que foi pedido, que é a criança cidadã dos dias de hoje, então fechou em 10 a questão, ok? Alguma dúvida aqui, gente, com relação à primeira questão? Não? Vocês estão me ouvindo? Sim. Ok. Obrigada, Silvana, você está dando a resposta aí para mim. Questão 2. Então, vamos lá. Na questão 2, vamos ver o que está sendo pedido aqui. A questão 2, ela vai falar da psicologia do desenvolvimento, daquela outra parte, né, outro tema que a gente estudou, o histórico da psicologia do desenvolvimento. Então, qual o objeto de estudo, a trajetória dela também, né, o interesse, quais são os assuntos, né, que interessam a psicologia do desenvolvimento. Então, esses pontos específicos que eu coloquei aqui, que a autora também, né, de vocês, a Ângela Biagio, foi que a questão, né, ela estava direcionada para cá, né, para nosso livro-texto, nosso livro básico, né? Então, ela coloca 4 pontos de interesse da psicologia do desenvolvimento. Então, primeiro, interesse em mudanças que ocorrem durante um longo período, ou seja, desenvolvimento da vida. Também que a psicologia focaliza as mudanças que ocorrem em períodos de transição rápida e de instabilidade, né? Então, ela se interessa, né, por aquelas mudanças do bebê para a criança, da criança para o adolescente, do adolescente para o jovem, do jovem para o adulto, do adulto para o velho. Esses são períodos pontuais de transição, né? Vamos dizer assim, e de certa instabilidade, porque há um desequilíbrio, né, entre uma idade e outra idade. E terceiro ponto, desenvolvimento ao longo da vida, que é o lifespan, né, que é esse novo conceito da psicologia do desenvolvimento. Se antes parava ali na adolescência, desenvolvimento, né, os autores primeiros, agora não, agora, né, o desenvolvimento ele é visto durante ao longo de toda a vida. E o quarto ponto, que era para ser discutido aqui, né, para ser descrito, né, na verdade, era o fato de o tempo apenas como uma escala. Então, para a psicologia do desenvolvimento, o tempo não provoca desenvolvimento. Ele é uma escala, um marcador das características do desenvolvimento. Então, pedi para descrever esses 4 pontos aqui. Então, né, a pessoa, em primeiro lugar, né, pode se dizer, aí começa, as mudanças que ocorrem ao longo do tempo, as variações psicológicas, né? O tempo pode ser a questão da escala. Outra coisa, o interesse nas mudanças de comportamento, né? Que é dessas fases de mudanças, né? E uma que focaliza as mudanças comportamentais que ocorrem em períodos de transição rápida e estabilidade, como a infância, adolescência e a velhice. Então, pessoal, uma resposta mais completinha, assim, onde tocou nos 4 pontos, é uma questão que vale 10 pontos, né? Então, para mim, já fiquei satisfeita quando a pessoa responde tocando nesses 4 pontos aqui, ó. O que eu observei? Que teve pessoas que confundiram essa questão aqui sobre a psicologia do desenvolvimento e me responderam sobre as fases do desenvolvimento de Piaget. Então, eu vi que houve uma confusão. A gente não estava, né, ainda não avaliando o desenvolvimento de Piaget, que é da segunda etapa agora. Nós estávamos falando sobre a psicologia do desenvolvimento geral, como ciência, né? Então, a pessoa não conseguiu a pontuação nessa questão porque foi colocando as questões do sensório motor, operacional concreto. Então, houve uma confusão no entendimento aí, né, da questão. E por último, né, a terceira questão, também valendo 4 pontos, foi bem, 10 pontos, foi bem tranquila. Por quê? Porque essa aqui é o histórico da psicologia do desenvolvimento, né? As fases por quais ela passou.
ela começou por um período formativo e foi passando pelo seu desenvolvimento também. Então, para cada tempo desse, para cada fase dessa, né, uma metodologia diferente, técnicas diferentes, aquilo que a gente já tinha estudado lá, né, na primeira etapa, até em sala de aula, nós fizemos um trabalho em grupo com relação a isso aqui. E nós corrigimos lá na sala, né, essa evolução, né, essas fases. Olha, a segunda fase, de 1940 a 1950, a terceira fase, né, de 1960 até a era atual. Então, com todas as suas metodologias, né, suas implicações. Então, a gente, quem tocou, né, nesse assunto, nessas fases do desenvolvimento da psicologia, então, ficou com 10 pontos também. Vocês têm alguma dúvida com relação a alguma dessas questões, da forma como vocês responderam? Está claro aí para vocês como é que foi a avaliação? Por exemplo, na segunda questão, que pedia aqui pedia dois, né? Dois conceitos, duas questões, na verdade, né? Então, mais ou menos, quem tirou 5 tocou num ponto só. Quem começou a tocar no outro tirou mais ou menos 6, 8, né, na questão. Na segunda questão, onde vocês tinham de colocar 4 respostas aqui, né, descrever esses 4 pontos, eu considerei 2,5 cada ponto desses. Só que a gente não tem meio, né, na nossa escala de avaliação. Então, eu considerei 3. Então, quem deu uma resposta só, tocou em um ponto só desses aqui, desses 4, ficou com 3. Quem tocou em 2, ficou com 6. Quem tocou em 3, ficou mais ou menos 9. Então, assim, ficou até bem avaliado aqui, porque na verdade seria 2,5 cada um. Então, é isso, tá, pessoal? Essa foi a forma como eu avaliei as questões. Alguma dúvida? Não? Então tá. Então a gente vai passar para frente. Se tiver, viu, ainda pode... ainda pode perguntar aí. Deixa eu ver aqui mais. Muito bem. Então, vamos em frente. O que nós temos hoje, né, com relação aos nossos estudos? Vocês estão vendo aqui o material que eu coloquei aqui para vocês agora? O meu ainda está na prova. Está na prova? Então tá. Vou subir esse outro aqui. Apareceu o PowerPoint aí? Apareceu só o PowerPoint. Isso, ótimo. Teoria psicanalítica? Isso. Aê, muito bem, Dodora. Dodora tá de parabéns agora. Eu tô ficando filé nisso aqui. Tô começando a gostar. Você tá brilhando. Obrigada. Então, vamos lá. Ó. Esse aqui, gente, é a quarta aula nossa sobre a teoria psicanalítica. Nós estudamos Piaget primeiro, né, que é um desenvolvimentista da cognição. Nós estamos estudando agora a teoria psicanalítica de Freud, que vai falar sobre o desenvolvimento da personalidade e é o desenvolvimento psicossexual, né? E nós já vimos as aulas anteriores, depois vocês vão buscar lá no material de vocês. Nós já vimos uma aula sobre os conceitos básicos, que a gente falou sobre instinto, libido, agressão, catexis, inconsciente, consciente e pré-consciente. Lembram? Depois, na segunda aula, né, a segunda apresentação nossa foi as estruturas da personalidade. Então, nós estudamos o id, o ego e o superego. Depois, nós estudamos na terceira aula a dinâmica da personalidade, como ela funciona. O modelo de personalidade para Freud é um modelo de conflito. Então, nossa mente está sempre em conflito entre o id, o ego e o superego. Não é? Cada instância dessa aí. E para isso, para a gente não sofrer muito, né, angústia, trazer muita ansiedade, nós utilizamos então os mecanismos de defesa para nos defender de sofrimentos, né? Esses mecanismos de defesa são a repressão, a negação, a formação reativa, a projeção, a racionalização,
a fixação, a regressão, o deslocamento e a sublimação. Então, a gente tem também, né, toda uma aula dedicada aos mecanismos de defesa. E agora, hoje, a gente vai estudar e finalizar essa teoria psicanalítica estudando o desenvolvimento da personalidade, né? Então, como que a personalidade se desenvolve? Vamos ver. Freud, né, ele como desenvolvimentista, né, ele vai estudar desde o bebezinho até o adulto, né? Então, o desenvolvimento da personalidade, ele é contínuo. A introdução, o desenvolvimento da personalidade. Esse aspecto da teoria psicanalítica é o que mais interessa ao campo da psicologia do desenvolvimento, né? Então, como é que as pessoas constroem as suas personalidades ou se desenvolvem de uma forma ou de outra, né? Então, a teoria freudiana é uma teoria do tipo que enfatiza uma sequência de estágios no desenvolvimento. Assim como Piaget falou que, né, ele pesquisou que nossa área cognitiva, né, da aprendizagem, ela passa por estágios, né? Vocês lembram os estágios, né? Sensório motor, pré-operacional, operacional concreto, formal e abstrato, né? As fases do desenvolvimento cognitivo de Piaget. E assim também Freud, né, construiu a teoria dele toda da personalidade através de estágios que nós vamos conhecer agora. Ele chama essas fases de psicossexuais. Por quê? Porque toda a teoria dele é baseada em uma energia, que é a libido, que é uma energia sexual, um impulso, uma pulsão sexual que faz com que nós vamos desenvolvendo a nossa personalidade. Podem interromper, tá? Para perguntas. É só vocês teclarem na barra de espaçamento aí e fazer a pergunta. A introdução. Ainda na introdução, né? Freud fala basicamente em 2 processos de maturação. Então, como é que as pessoas vão amadurecendo, né? O desenvolvimento psicossexual, em que a fonte de gratificação libidinal muda da boca para o ânus e para os órgãos genitais. Ou seja, o desenvolvimento psicossexual, ele passa por uma gratificação, né? Libidinal, porque a libido, né, que é essa energia sexual, que está localizada em certas áreas do corpo humano. Então, essa gratificação, ora ela está na boca, né, ao do nascimento, até mais ou menos 2 anos, 3, depois 2 anos e pouquinho, depois ela vai mudando de área, né? Então, a criança ela vai primeiro tendo gratificação na boca, depois a área do corpo que está energizada ou está catectada, né, ou catexizada, que a gente viu a catexe como energia, né, é o ânus, depois vai para os órgãos genitais, que aí é a finalização, né, da teoria dele do desenvolvimento da personalidade. Quando chega, né, essa gratificação libidinal muda para os órgãos genitais. E também, ao passo, né, em paralelo a esse desenvolvimento psicossexual, o Freud fala também da maturação do ego, ou seja, o desenvolvimento daquela parte consciente que está em contato com a realidade, né? No qual o ego se diferencia da personalidade global do recém-nascido, havendo um aumento no princípio da realidade e de processos secundários, a aparição de mecanismos de defesa e de uma compreensão maior nas relações interpessoais. Ou seja, né, ao lado desse desenvolvimento psicossexual, há um desenvolvimento da maturação ou do amadurecimento do ego, que sai, né, de uma personalidade global da criança, porque ela ainda não se conecta no mundo, né, como um adulto, como, né, uma pessoa que já está madura, né, porque ainda o bebezinho ele é regido pelo princípio do prazer, que é o id, né, que está ali querendo as pulsões, né, satisfeitas, e já que o ego, quando ele vai, né, se diferenciando, ele vai sendo construído, ele é regido pelo princípio da realidade, ou seja, eu quero, mas eu não posso, eu vou ter que esperar a gratificação, né? Então isso vai acontecendo ao mesmo tempo, esses 2 amadurecimentos. Muito bem. Então, o desenvolvimento do ego,
né, dessa parte do eu, né, do quem eu sou, realisticamente, representa a maturação cognitiva, enquanto que o desenvolvimento psicossexual representa a maturação afetiva. Olha que interessante. Então, para ele, as duas áreas, né, a compreensão do mundo, que é a maturação cognitiva, mais a maturação afetiva, das gratificações que eu vou tendo ao longo da vida, que vão me fazendo mais estável afetivamente ou mais instável afetivamente. Então, tem a ver com os afetos, né? Com as emoções. Embora o papel da maturação no desenvolvimento psicossexual seja enfatizado na teoria freudiana, também é aceito que circunstâncias específicas do ambiente influem ou influenciam sobre o curso desse desenvolvimento. Nós falamos que o desenvolvimento ele se dá de forma intraorganísmica, né, de dentro do organismo, e também das questões do meio ambiente, né, que se está. Então, ele coloca isso também, né? Algumas circunstâncias do ambiente ou das pessoas que lidam com essa criança em desenvolvimento ou com essa pessoa vão influenciar no curso desse desenvolvimento. Por isso, a gente precisa estudar, né, a psicologia infantil, a psicologia do adolescente, da velhice, para que a gente possa diminuir problemas, né, nos desenvolvimentos. E orientar também os pais, tratar, né, os nossos clientes, né, que estão com alguns distúrbios, com alguns problemas. É importante que a gente saiba da influência das circunstâncias, como cultura, família, né, sociedade, tudo isso aí influencia o desenvolvimento. Muito bem. Então, segundo Freud, o desenvolvimento da personalidade é subsidiário ao desenvolvimento do instinto sexual e é paralelo à passagem pelos estágios de desenvolvimento sexual. Então, à medida, né, que a personalidade ela vai desenvolvendo, ela precisa desse desenvolvimento do instinto sexual. E também, paralelo a isso, né, ela vai se desenvolvendo à medida que esses estágios do desenvolvimento sexual vão se desenvolvendo, né, eles vão mudando. Então, eu trouxe aí uma figura, né, muito significativa, né, desse desenvolvimento psicossexual. Para Freud, o desenvolvimento humano é explicado pela evolução da psicossexualidade. Então, essa é a fase em que as crianças se comparam, né? O que eu tenho, o que eu não tenho, né? Em termos de órgãos genitais, né? Então, há uma comparação aí quando a criança começa a se perceber diferenciado, né? O que é menina, o que é menino, o que o menino tem, o que a menina tem. Então, a gente vai passar por todos esses estágios aqui. Se acabar o tempo aqui, a gente combinou que a gente vai abrir outra reunião, né? Eu ponho lá no grupo de vocês. Então, os estágios são mais ou menos esses aqui, olha. Mais ou menos não, né? São 5 estágios. Porém, aqui vocês estão vendo 6 figuras. Essa figura aqui, ó, ela está ligada a esse estágio aqui, tá? Que é a fase fálica. Então, a gente tem fase oral, onde a gratificação, né, libidinal, ela está na boca, o prazer está aqui na boca. Depois a gente passa para uma fase anal, onde o prazer, a energia pulsional, né, ela está no ânus. Depois passa para uma fase fálica, onde a energia está energizando, né, a libido está localizada nos órgãos genitais, né, das crianças. Por isso as crianças de 3 anos gostam de tocar, gostam de mexer, né, as mães ficam muito preocupadas. E nessa fase também, na fase fálica, né, acontece um fenômeno aí, né, que é o complexo de Édipo no menino e o complexo de Electra na menina, que são relações entre os filhos e os pais, que a gente vai ver mais na frente um pouquinho. Depois é passada uma fase de latência, né, quando a criança entra para a escola, que vai direcionar todo o seu desenvolvimento para as aprendizagens, para o grupo de companheiros. E depois, por fim, então, chega-se, né, onde Freud coloca o final do desenvolvimento psicossexual, que é na adolescência. Da adolescência em diante, a fase genital, onde a energia, a libido vai estar localizada nos órgãos genitais, né? Tanto nos homens quanto nas mulheres, e já se prestam para a reprodução humana.
Então, é a época que as pessoas já estão prontas, né, para reproduzirem, para terem filhos, né? Então, o amadurecimento psicossexual, ele começa na boca e termina nos órgãos genitais. Ok, pessoal? Ok. Muito bem, a gente vai começar e eu acho que não vai dar para a gente ver nem o estágio oral pelo tempo aqui, né, que a gente tem, mas a gente volta. Nos primeiros tempos de vida, então a gente vai ver aquele primeiro estágiozinho lá, onde a libido está, né, energizando a boca. O órgão é a boca. É chamado de estágio oral. Nos primeiros tempos de vida, a libido concentra na zona oral, boca e zonas Meu áudio tá imediatamente. cortando, Dora. O áudio está cortando? Vamos acompanhar a leitura aqui, então. Tá. Nos primeiros tempos de vida, a libido concentra-se na zona oral, boca e zonas imediatamente circunjacentes, ou seja, em torno da boca. A redução da tensão, né, para reduzir essa tensão pulsional, né, oriunda da fome, é reduzida através da amamentação e provoca sensação de prazer de natureza sexual. Gente, imaginem lá quando Freud, né, construiu essa teoria, né, no final do século XIX, e ele coloca essas ideias de que a criança sentia prazer sexual ao mamar, ao se alimentar. Foi um escândalo, né? Queriam cortar a cabeça do Freud lá, né? A sociedade, né, muito fechada, essas ideias, e também aquela questão, né, da história da infância, criança ser como um anjo, né? Como que um anjo, né, poderia, então, sentir prazer sexual? Então, foi uma teoria muito, né, que transformou muito toda uma cultura, toda uma sociedade. É um período que Freud chamou de narcisismo primário, isto é, não há ainda relações com objetos externos, mas tudo consiste na redução de uma necessidade do organismo, ou seja, a necessidade de reduzir é a fome, né? Então, a criança vai se utilizar de mamar, desse comportamento, né? Para satisfazer tanto a fome como um desejo, que é o prazer que a boca pode conferir a ele. Então, ainda não se relaciona com, não sabe, né? Não tem a noção ainda dos objetos externos. É como se a criança vivesse no mundo dela, né? Então, narcisismo primário, e ela, a busca de satisfação nesse nível primário, né? Das suas pulsões. Assim, a primeira maneira de conhecer o mundo é a incorporação. Né? Pela boca, você coloca para dentro o mundo, né? Se a gente puder dizer a metáfora assim. Então, essa é a primeira maneira de conhecer o mundo, né? Colocando para dentro, incorporando. Durante a fase oral, predominam os processos primários, ou seja, do princípio do prazer, né? E na ausência do objeto necessário para a redução de tensão, a criança usa a alucinação como meio de satisfação. Por exemplo, se ela tem fome e não é alimentada imediatamente, ela alucina ou fantasia que o leite está presente. Então, ela fica delirando, é como um delírio, né? Uma alucinação, com uma mamadeira, com um peito. E aquilo ali, por um tempo, satisfaz a criança. Evidentemente, a satisfação obtida através da fantasia não pode durar muito tempo. E nesse contato com a realidade frustradora, começam a se desenvolver os processos secundários do ego, tais como a tolerância para com a demora da gratificação ou satisfação das necessidades. Ou seja, à medida que a criança, né, ela percebe ou ela constata que ela não está sendo satisfeita naquele momento que ela deseja o peito ou a mamadeira, né, o leite ou o alimento, ela precisa esperar. E aí, isso aí faz com que comece, então, um processo secundário, ou seja, lidar, né, desenvolver a tolerância para com essa demora na gratificação, nessa satisfação. Então, a criança começa, então, os princípios da construção do ego, que é aquele que lida com a realidade. Quando ela é bebezinha bem pequenininha, ela grita, ela chora, né? Ela esperneia, mas aí depois, quando ela vai passando ali pelos 6 meses e tudo, ela já começa a compreender um pouco como é que é o funcionamento do mundo. Então, aí já começa, né, a criar essa construção do ego, permitindo essa tolerância, né, para a demora da gratificação. Muito bem.
Eu vou interromper aqui no estágio oral, porque o nosso tempo vai acabar. Vocês têm alguma questão aqui? Ficaram curiosos com alguma coisa? Querem fazer alguma pergunta, pessoal? Ó, Dodora, então com 6 meses a gente já pode colocar a criança para esperar mesmo, né? Não tem problema dela chorando e gritando lá não, né? Não, Querendo mamar, né? eu penso que é o seguinte, a criança, né, A partir ela de vai 6 chorar, meses. né? Ela vai chorar, ela vai pedir, tudo. Uhum. Mas, né, o mundo é que vai proporcionar essa satisfação, a demora ou não, né? Mas ela vai perceber, ela já vai percebendo como que funciona o mundo e já vai tolerando frustração. Por exemplo, a mãe não vai estar com ela, olhando para ela ali, cuidando dela 24 horas. Ela pode chorar querendo a mãe está no trabalho, não vai chegar agora, né? Então ela já vai começando a perceber como que funciona o funcionamento. Não é que você não vá satisfazer a necessidade da criança,